A paz do Senhor, como é que você está? Tudo bem? Que bom. Meu nome é Anilton Oliveira, sou idealizador do site Firme Propósito, um site que tem selecionado para você ali conteúdos edificantes. E hoje não será diferente. Temos aqui um estudo bíblico especial. Quero te convidar para refletir sobre o poder de Deus e as Escrituras. Vamos ver o ensinamento do Senhor Jesus Cristo sobre esse tema. Desde já te convido para, antes do estudo, se inteirar do texto bíblico para que você consiga ter um aproveitamento melhor do nosso ensino. Que Deus te abençoe e vamos para o nosso estudo. O poder de Deus e as Escrituras. Nosso estudo está embasado em Mateus capítulo 22, 23 a 33. Como dissemos no início, é importante que você conheça esse texto antes de dar continuidade a esse estudo. No entanto, se você não tem tempo, nós vamos fazer uma síntese desse estudo e, assim que possível, vá diretamente às Escrituras para uma reflexão mais aprofundada dos versículos. Mais uma vez vou me apresentar, Anilton Oliveira, idealizador do site Firme Propósito, que aqui eu coloco como Ministério Firme Propósito. Por que ministério? Ministério é um serviço. Então nós temos servido a Deus e a igreja por meio de algumas ferramentas, tanto presencialmente, mas também por meio da nossa página, por meio da nossa página de Facebook, por meio do nosso site, do nosso canal de YouTube e de outras ferramentas que vamos agregando periodicamente ao nosso ministério. Me considero um estudante da Bíblia, um estudante também da teologia, que já fiz alguns cursos, mas ainda tenho muito para descobrir, muito para aprender. E sempre o pouquinho que nós aprendemos, repartimos aqui no nosso Ministério Firme Propósito. Então vamos à introdução do nosso texto, Mateus capítulo 22, versos 23 a 33. Então, uma breve introdução. Nesse texto, nós temos ali a presença dos saduceus. Quem eram os saduceus? Um grupo religioso muito forte na época de Cristo, que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Haviam sacerdotes pertencentes a esse grupo, eles eram atuantes, haviam escribas, mas eles não acreditavam na ressurreição. Sabendo então da popularidade de Cristo, chegaram até ele para lhe testar sobre o tema e trouxeram ali uma questão do Antigo Testamento, a lei do levirato. Está lá em Deuteronômio capítulo 25, 5 a 6. O que era a lei do levirato? Suponhamos que um homem morresse sem deixar filhos. O irmão do falecido deveria se casar com a viúva para que tivesse filhos com ela e o nome do irmão falecido pudesse ser perpetuado sobre Israel. E se ele não quisesse se casar, daí iria até algumas testemunhas até encontrar alguém mais próximo possível da linhagem do falecido que pudesse se casar com a viúva, como já dissemos, perpetuando assim o nome dele. A partir de Deuteronômio capítulo 25, 5 a 6, os saduceus criaram ali uma situação, uma história hipotética sobre uma viúva e 7 irmãos. O homem veio a morrer, então o irmão dele se casou com a viúva. Também morreu sem deixar descendência, isso até que 7 irmãos morressem sem deixar descendência. Então eles perguntaram a Cristo que na ressurreição, quem será o esposo dessa mulher, visto que ela teve 7 esposos? Olha que situação que eles levaram até Cristo, né? Talvez a gente naquela época não saberia nem como começar a responder essa questão. E a partir desse quadro aqui traçado para você, nós temos o nosso estudo sobre o ensinamento de Cristo em resposta aos saduceus. A resposta de Jesus:
demonstrou a ignorância deles sobre as Escrituras e sobre o poder de Deus. Observe que, segundo Cristo, a ignorância dos saduceus sobre duas coisas, primeiro, sobre as Escrituras e sobre o poder de Deus, conduzia-os ao erro, ao equívoco. Tá? Então, esse é ali a sentença, a tese estabelecida por Cristo nesse diálogo. Desse confronto surgiu uma revelação do poder de Deus e uma interpretação do Antigo Testamento, ambas inéditas. Então Cristo não apenas apontou o equívoco, como também trouxe ali uma revelação e uma interpretação do Antigo Testamento. E é justamente sobre essa revelação e essa interpretação de Cristo que o nosso estudo irá se concentrar. Vamos aqui começar tratando sobre conhecendo o poder de Deus. Porque embora Cristo tenha dito que eles erravam não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, a resposta de Cristo iniciou-se pelo poder de Deus. Então vamos seguir a ordem das respostas de Cristo. Então, primeiro, conhecendo o poder de Deus. Jesus explicou que na ressurreição não haverá casamentos. Versículo 30 de Mateus capítulo 22. Isso foi uma revelação. Por quê? Porque não tinha como ninguém saber disso. Não estava claramente revelado no Antigo Testamento. Então, Jesus faz ali uma revelação da eternidade, tá? Que não haverá casamento como há aqui, mas os seres humanos serão como os anjos, nesse aspecto relacionado a casamento. E como já dissemos aqui, tratou-se de uma revelação, pois não havia nada ensinando no Antigo Testamento sobre esse tema. Algo que você poderia ler no Antigo Testamento e não iria encontrar. Isso é revelação. Isso é um conhecimento que o ser humano não tem, senão pela intervenção de Deus. Esse conhecimento veio à luz. Em outras palavras, Cristo revelou algo que acontecerá pelo poder de Deus, desconhecido até aquele momento. Algo novo, algo que se descortinou. Tá? Então, conhecendo o poder de Deus, aqui nessa revelação, o que nós temos? Uma revelação de quê? De que não haverá casamento? Também. Mas uma revelação do poder de Deus, que Deus é poderoso não só para nos ressuscitar, como também para fazer uma mudança sistêmica na nossa constituição humana. Então, uma transformação no ser humano. Após apresentar essa revelação sobre o poder de Deus, Cristo traz uma interpretação sobre as Escrituras, dizendo que eles erravam por não conhecer o poder de Deus e também erravam por não conhecer as Escrituras. E aí ele começa falando sobre como Deus se anuncia sendo o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que isso demonstra? Demonstra que vivos e mortos estão sob o controle de Deus. Veja comigo. Eu sou tempo presente, tá? Deus não disse eu era. Se a gente pensa no mundo, se a pessoa vem a morrer, a gente diz, essa casa era de fulano, essa esposa era do falecido, esse carro era. Mas aqui Deus fala, eu sou, ainda sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então revela que naquele momento, mesmo Abraão, Isaac e Jacó estando mortos, eles continuam sobre o poder de Deus. Não apenas a promessa que Deus fez a eles, mas próprios patriarcas continuam sobre o poder de Deus, sobre o controle de Deus. Então essa foi uma revelação das Escrituras, porque já estava escrito. Agora eles não tinham esse entendimento do texto. Isso foi uma referência de Deus a Moisés e em outras passagens também. Moisés viu a glória de Deus lá em Êxodo 3:6. Isso está na Bíblia, né? E passou despercebido.
demonstra o quê? Demonstra a ressurreição. Demonstra a vida após a morte que eles não acreditavam. Jesus interpretou um texto já revelado, mas que havia passado despercebido pelos fariseus. Então, olha, uma revelação e uma iluminação sobre a Bíblia, né? São princípios hermenêuticos. Quando a gente lê a Bíblia, nós não temos revelações, nós temos uma iluminação que nos possibilita entender a revelação que já está no texto. E essa revelação já estava no texto, porém os saduceus não a percebiam. O primeiro ensinamento de Cristo, a revelação sobre o poder de Deus, não estava no texto ainda, era uma revelação. Ok? Desta forma, partimos para a conclusão, e eu quero que você se concentre bem nesta conclusão, porque Jesus, naquele momento, fez uma revelação do poder de Deus e uma interpretação das Escrituras. Tá? Devemos compreender que para nós, nos dias de hoje, após a revelação de Cristo, após a escrita do Novo Testamento, o registro em livro, a revelação do poder de Deus se dá pelas Escrituras. Inclusive, essa revelação feita por Jesus. Então, Jesus revelou aos saduceus e aos seus discípulos algo do poder de Deus que não estava no Antigo Testamento. Mas para nós, esse conhecimento não se dá pela revelação de Cristo direta, mas se dá pela iluminação, compreendendo o que está escrito. Veja, é diferente. Naquele exato momento foi uma revelação, mas hoje para nós já está revelado e nós entendemos pelas Escrituras. Entretanto, quando estivermos em sua presença, veremos seu poder em toda a plenitude. A forma de Deus nos ensinar é pelas Escrituras. O que isso quer dizer? Eu creio que Deus pode usar profetas, mas nunca fora das Escrituras, ou para nos trazer um entendimento ali que está além das Escrituras, mas para direcionar o seu povo para a Bíblia, para o conhecimento da Bíblia, né? Nos mostrando coisas que nós não sabemos, que não estão diretamente reveladas, mas estão ensinadas nas Escrituras. Não uma mensagem que vá contra a palavra de Deus, né? Ou uma heresia, digamos assim, mas sempre fundamentado na palavra de Deus. A eternidade não está totalmente detalhada na Bíblia. Hoje vemos como um espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Porém, nós temos revelado nas Escrituras que Deus é glorioso, que Deus é majestoso. Agora, a plenitude dessa majestade somente quando estivermos em sua presença. Desta forma, eu espero que você tenha sido edificado por essa reflexão bíblica. E se você gostou, se inscreva lá em nosso canal, compartilhe, vá até a nossa página de Facebook, Firme Propósito, e esperamos trazer mais vídeos para abençoar você, tá bom?